Bem-vindo ao SBEMcast. Você está no Endorounds. Discussão de alto nível com base em evidência. Olá a todos. Hoje eu estou aqui com a doutora Larissa Gomes, médica endocrinologista da USP, membro da comissão científica da SBEM, e vamos falar de um tema especialmente interessante, que é a dosagem e o uso de testosterona em mulheres. Doutora Larissa, muito obrigado pela sua presença com a gente hoje. Nossa, eu que agradeço muito a possibilidade de falar esse tema. Eu acho que tão presente, na mídia, tão presente nas redes sociais. Cansa nós médicos um pouco até, né? Ter que orientar os pacientes, mas eu acho que é só assim que a gente educa a população, né? E é a forma que a gente fala e orienta também nossos médicos de como abordar isso, eu acho que é importante, porque enfim, é nosso papel, é preconizar uma medicina ética e séria. Larissa, assim, a gente tem visto no consultório e também os colegas que trabalham em laboratórios, né, de análises clínicas, mulheres com testosterona em níveis superiores ao dos homens, né? Então, testo de 1000 ou mais do que isso, né? Então, parece que a gente vive uma epidemia de uso de testosterona. Por outro lado, algumas mulheres talvez se beneficiem em alguns casos bem específicos. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Primeiro, em relação à dosagem em si. Quem deve ter, que mulher deve ter sua testo dosada? Perfeito. Então, são as mulheres em que a gente tem suspeita de doenças que levam ao excesso de testosterona. A gente tem algumas doenças clássicas na endocrinologia, como a síndrome de ovário policístico, acho que é a doença mais comum da mulher em idade reprodutiva, que cursa com aumento de testosterona. A gente tem tumores que cursam com níveis bastante altos de testosterona, quer seja tumores de ovário, quer seja tumores de suprarrenal. A gente tem os efeitos de síntese de suprarrenal. Então, quando a gente está buscando doenças que cursam com aumento de testosterona em mulher, a gente recorre à dosagem laboratorial. A mulher, naturalmente, tem concentrações baixas de testosterona. Então, a gente é esperado, né, que esses níveis sejam valores baixos, né, e, inclusive, eu acho que vale salientar que os ensaios mais comuns dos laboratórios para avaliação de testosterona são para dosagens de testosterona alta em mulher e testosterona em níveis masculinos, né? A acurácia, ou seja, o valor que a gente recebe do laboratório para testosterona em níveis inferior ao valor de referência ou em níveis próximo ao valor inferior de referência, são valores que são menos acurados, né? Em que a gente pode confiar menos. E vale salientar que não existe, então, essa terminologia de testosterona baixa em mulheres. A testosterona das mulheres são baixas naturalmente e elas começam a se reduzir a partir da terceira década de vida. Aquelas mulheres que vêm com uma lista de centenas de exames, né? Mulheres muitas vezes eumenorreicas, saudáveis, dosar testo é uma ideia bem ruim. É uma ideia que vai levar ao colega, né, ao médico, a ter que justificar primeiro um valor que às vezes está pintadinho de vermelho, como se estivesse fora do valor de referência, e isso é uma coisa que os laboratórios nem deveriam fazer, justamente porque é um valor menos acurado. A gente tem essa dificuldade, falou, olha, tá como fora do valor de referência, mas assim, não existe essa classificação, não existe doença relacionada a uma testosterona no limite inferior da normalidade, né? Então a gente tem que trazer essa justificativa. Então, não é uma boa ideia. E falando um pouco de laboratório também, que você fez um comentário no início que é muito interessante, você sabe que os colegas de laboratório, eles comentavam que toda vez que vinham esses níveis extremamente elevados de testosterona, eles costumavam ligar para os médicos, porque a suspeita principal era tumor. Hoje em dia eles não ligam mais, não tem sinal de alerta no laboratório, de tão recorrente está testosterona em níveis muito acima dos valores normais para mulheres, valores masculinos em mulheres, o que gera um aumento de risco tremendo para essas mulheres de várias doenças associadas. Aproveitando que você comentou de ovário policístico, né? Qual que é o corte que você usa? Assim, qual foi a testo que você viu mais aumentada em pacientes que depois se comprovaram que era ovário policístico?
Qual que é o corte que você diferencia? Olha, Manuel, assim, esse corte, ele é difícil, assim, não tem isso bem estabelecido na literatura, mas a gente observa, no geral, assim, 2 vezes, assim, um valor superior da referência, sabe? Então, uma testa que é normal do método em torno de, tem lugares que é 40, tem lugares que é 60, em torno de 100, 120, é, assim, é um máximo, né? Quando esses valores, a gente está pensando em doença endógena, né? E os valores ficam acima de 200, outros trabalhos falam acima de 300, e realmente você tem certeza que essa paciente não está fazendo uso exógeno, a gente tem que buscar diagnósticos diferenciais, né? Que são justamente os defeitos de síntese, são os tumores, e aí, obviamente, a evolução da doença vai falar pra gente, né? Uma evolução mais rápida ou menos. Vale lembrar aqui a síndrome de resistência insulínica grave, né? Então, eu acho que sempre é importante avaliar a paciente clinicamente, porque às vezes tem um quadro, por exemplo, de lipodistrofia, né? Que também cursa, às vezes, com hiperandrogenismo, abre o quadro, até mais importante, às vezes, do que o quadro de diabetes. Quadros mais raros de alterações de sinalização de insulina. Então, é muito importante esses diagnósticos diferenciais quando essas concentrações de testosterona estão principalmente acima de 200. A gente não costuma ver na síndrome de ovário policístico. Então, em geral, 200 não é uma regra absoluta, mas seria um ponto de inflexão. Um ponto de atenção, sem dúvida, a gente investigar um pouco mais profundo diagnósticos diferenciais. Então, assim, a imensa maioria das mulheres hoje que tem testo alta está aplicando, felizmente, testo exógeno. Agora, existe um pequeno subgrupo de mulheres que seriam candidatas a usar testo, né? Então, que mulheres que poderia se pensar, então, em reposição ou uso de testo com benefícios clínicos? Então, são aquelas mulheres que têm o distúrbio do desejo sexual hipoativo, né? Que é um diagnóstico que é feito, em geral, na pós-menopausa, tá? É um diagnóstico meio que de exclusão, então você tem que excluir uma série de diagnósticos diferenciais. Se a mulher está na pós-menopausa, é muito importante, num primeiro momento, repor os hormônios que ela realmente tem falta, né? Que é o estradiol e que a mulher tem ultraprogesterona. O estradiol, a falta dele, ele leva secura vaginal, leva dor na atividade sexual. Então, muito das questões de sexualidade e que acabam impactando, obviamente, na libido, né? É uma questão vaginal em que a mulher está desconfortável na atividade sexual. Então, é fundamental a terapia hormonal estrogênica, né? E lembrando que 40% das mulheres, mesmo com a reposição de estradiol sistêmico, ainda tem queixa urogenital. Então, muitas vezes você precisa complementar com estrógeno local. A partir daí, a lubrificação está normal, sem dispareunia, enfim, tudo em cima. Se essa paciente continua com uma redução de desejo sexual, aquilo por mais de 6 meses, não usa antidepressivo, não tem outras causas que justifiquem, e gera sofrimento nessa mulher, porque muitas vezes a mulher tem baixo desejo, mas também tem vontade, né? Não tem parceiro, aquilo não tá interferindo na vida dela, tá? Então, essa mulher é candidata, sim, à terapia com testosterona. A gente tem um grande problema aqui no Brasil, que a gente não tem a posologia para administração em mulheres, são doses muito inferiores à reposição masculina, né? Então, é uma terapia em que a gente tem que dar mão de manipulação, que é extremamente complicado. É uma terapia que a gente não tem disponível, tem muito poucos países. Basicamente, a Austrália recentemente foi aprovado no Reino Unido, na formulação gel no Reino Unido. Então, a gente tem essa dificuldade, né, de fazer esse tratamento. Mas é para um grupo muito restrito de mulheres, em que você já abordou diversos relacionamentos, gente. A questão do relacionamento, como está esse relacionamento. A mulher não tem desejo também para o marido que não é um companheiro ou um parceiro que não é, enfim, não é acolhedor àquela mulher, que não entende aquele momento da vida da mulher. Então, eu acho que todos esses pontos têm que ser abordados, né? E não existe a indicação de testosterona, quer seja para performance, para questões estéticas. Então, essas são realmente, não deve ser prescrito para essa finalidade. Uma coisa interessante. Pode ser que você tenha mulheres ou médicos que pensam em dar testo, mas nem o básico está sendo feito, né? Nem a reposição estrogênica está sendo feita. Eu vou te falar que é muito comum, tá? É extremamente comum
a gente vê uma paciente sendo reposta, né, principalmente de perimenopausa, sendo reposta com testosterona, né, a mulher vem muitas vezes questionando, nossa, estou mais irritada ainda, né, com níveis super aumentados e continua com os calores, entendeu? Assim, então você não está tratando, não está dando o hormônio feminino que tem que ser dado, que é o que está diminuído nessa fase. Então, assim, eu acho que terapia hormonal tem que ser dada de forma adequada para o gênero, né, específico que é competente. Então, assim, a nossa terapia de testosterona, eu acho que vale pontuar esse dado científico, que tem trabalhos muito consensuais mostrando que a testosterona, ela cai a partir da terceira década e no período perimenopausa ele continua caindo, mas de uma forma cronológica. Não, a menopausa em si, ela não interfere nessa queda da testosterona. Então, assim, o que cai de forma abrupta e que gera realmente uma piora significativa na qualidade de vida da mulher é a queda do estradiol. Então, a gente tem que fazer essa reposição de uma forma adequada, né? Esperando que essa mulher, novamente, tenha qualidade de vida, durma bem, tenha lubrificação vaginal, não tenha dor na atividade sexual. Depois disso tudo feito de uma forma adequada, aí se a mulher persiste com essa queixa, né? Aí a gente pode pensar nessa situação, mas são casos particulares. E mesmo a libido, o desejo, que é um desejo feminino, é uma coisa altamente complexa, né? Ele tem muito menos impacto hormonal, né? O desejo do que o homem, né? Em que a testosterona tem um papel mais relevante na questão da libido, do desejo, do impulso sexual. Então, a questão da fantasia, do bem-estar, tudo isso forma, né, essa questão do desejo na mulher. É muito diferente, né? A professora Carmita Hábito mostra isso muito bem, como é o padrão do impulso, né, do estímulo sexual, do orgasmo e depois tem a queda. E na mulher é um ciclo, assim, em que o estímulo é muito importante. Então, o parceiro junto é muito importante. E o hormônio, sim, né, pode ter um papel secundário, mas todas essas esferas têm que ser muito bem abordadas antes de a gente pensar numa reposição de testosterona na mulher. Muito bem, Larissa. Agradeço aí pela aula do assunto, um tema que é fundamental, que é a saúde da mulher, a saúde sexual da mulher, evitando os abusos que têm sido feitos e pensando na necessidade de reposição hormonal quando necessária, e pensando também que os maridos, os homens, precisam cuidar melhor das mulheres também, né? Então, Larissa, muito obrigado pela sua discussão hoje aqui com a gente. Um grande prazer. Um abraço a todos. Para mais informações, confira na legenda desse episódio. Endo Rounds é mais um quadro do Spencast.